Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Oh, 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 oh. Sorria, não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz. Decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Oh, 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 oh. Sorria, sorria. Já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz. Decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída.
Glória a Deus. Já está conosco minha amiga, psicóloga Gesiane, ela que foi um referencial e uma influência para mim quando eu comecei a psicologia, e hoje tenho o privilégio de estar compartilhando com vocês. E eu quero, ela até falou que até o GPS deu errado, e olha que mandei certinho, mas a gente sabe que é a fúria, principalmente para a temática que ela vai estar nos trazendo, que é falar sobre luto, né? Mas não só o luto, mas a luta. Daqui a pouco ela já vai falar melhor sobre isso. Então, vamos receber a serva de Deus, vamos ficar em pé, vamos orar por ela, em nome de Jesus. Está conosco também visitando, está lá atrás a Elba, né, também, que é psicóloga lá do Tempo Central, a mãe dela, qual é o nome da mãe? Ispa, mas o nome é muito chique, meu Deus do céu, é coisa de outro nível. Mas, irmãos, nós estamos aqui, Igreja do Bairro Novo, de coração aberto. Infelizmente ainda não dá para a gente abraçar como a gente gostaria, mas se sintam abraçadas. Vamos levantar as mãos, vamos orar por elas. Já convido a nossa irmã Gesiane para vir aqui à frente, já para ministrar a todos nós. Levante as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar nas tuas mãos as tuas servas que aqui chegaram. Eu sei que foi batalha, eu sei que foi luta, mas como a tua palavra diz, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E eu creio, Senhor, que o Senhor já está no controle de todas as coisas. Ministra, Senhor, no coração do teu povo, abençoa, Senhor, tudo que ela for falar, que seja direcionado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Irmã, deixa eu só pegar aqui. Boa noite, a paz do Senhor. Quero lhes dizer da minha alegria em poder ter chegado aqui depois de tantos atropelos que nós tivemos hoje. Nós pegamos uma blitz longa e depois nós tivemos que mudar toda a rota prevista, mas aprove ao Senhor dirigir os nossos caminhos. Entendendo no carro, tenho minhas companheiras de oração, a irmã Isba é guerreira de oração e a Elba, e estivemos as três durante todo o percurso, clamando ao Senhor, pedindo que os anjos desobstruíssem os nossos caminhos, porque nós não queríamos faltar com os irmãos e nem chegarmos mais atrasados do que chegamos. Nos perdoem, não é no nosso estilo, nós costumamos sempre chegar cedinho, e eu falei para o pastor Marcelo, a minha intenção era chegar cedinho, quando a igreja estiver sendo aberta por ele, para poder receber desde o início a bênção, porque certamente quando o Senhor nos reúne, ele derrama a bênção. E então, primeiramente eu quero também agradecer ao convite que me foi formulado pelo pastor Marcelo Camilo. Marcelo é um companheiro de jornada, como psicólogo, tem sido uma bênção no reino e para muitas famílias, vocês sabem disso. E pastoreando aqui o Bairro Novo, ano passado eu vim aqui, né? E já estou ficando já íntima da casa. Que privilégio meu, conhecer alguns irmãozinhos e rever outros. Essa temática do luto, a qual ele me favoreceu pensar para trazer para vocês, ela neste momento que a gente tem vivido ainda, que tem se estendido, esses 2 anos de pandemia, tem sido muito terrível, e o luto tem assolado muitas famílias. É difícil uma família que não tenha sido vitimada, ou que nós não conheçamos, amigos ou irmãos ou familiares de amigos, que tenham sido vitimados no Covid, né? Então, tem sido assim, algo que tem se aproximado muito de nós. A história do luto, ela se aproxima. Às vezes, a gente olhando para décadas passadas, parecia distante que as pessoas estivessem morrendo à nossa volta, mas agora, quase tudo quanto é família ou amigos nossos têm sido
vitimados. Então, é uma temática que foi pensada para que eu falasse exatamente por questão da pandemia e mesmo por este momento que nós estamos vivendo, que é do Setembro Amarelo, e vocês estão lindinhos de amarelo, parabéns pela iniciativa, pastor Marcelo. Mesmo por esse momento também do Setembro Amarelo, onde se fala da prevenção ao suicídio, nós temos entendido que os momentos sombrios, esse momento de dor também tem assolado as famílias. Pois bem, a questão do luto, então, ela é assim: todas as pessoas que têm vínculo, todas as pessoas que de alguma forma têm um sentimento positivo com relação a outra pessoa, elas podem ser vitimadas e sentirem o luto. Não é algo que se trate de diferente. Para quem não ama, para quem não tem afeto, talvez aquele sentido do luto não seja presentificado. Mas do momento que se tem algum tipo de sentimento, em havendo rompimento, ali aparece a possibilidade do luto. O luto, ele não é só de pessoa humana. O luto é, inclusive, de espécies animais. Não sei se vocês se recordam, há um tempo atrás, quando o presidente Bush faleceu, George Bush pai, ele criava, durante um tempo, ele criou um cachorrinho, um labrador. Não sei se fêmea ou macho, não me lembro desse detalhe. Mas esse cachorro acompanhou o presidente dos Estados Unidos por muito tempo. E nos últimos dias da vida, que ele estava já com Alzheimer, ele não reconhecia muita gente da família, mas ele tinha um relacionamento com aquele labrador. E quando ele faleceu, o labrador estava ao lado dele na cama. Recolheram o presidente, prepararam o corpo dele e arrumaram para fazer aquela sessão solene e fúnebre. E lá embaixo do caixão, um caixão muito chique, muito arrumado, no meio daquele salão, lá embaixo do caixão estava o labrador, como que velando também o corpo, sentindo a partida. E ali, após o enterro dele, passado alguns dias, o cachorro também veio a falecer. Provavelmente com sentimento também de luto. O luto, então, não é algo somente do ser humano. Existem relatos e mais relatos de outros animais, aves, chimpanzés, que vivenciam, mesmo que não seja da espécie humana, vivenciam a questão do luto. Então, o luto não é privilégio da raça humana. Diz respeito a rompimento, a uma separação afetuosa que se tinha, a partir daquele momento, por saudade, se vivencia o luto. Mas o luto também pode ser porque uma pessoa perdeu o emprego, porque teve que mudar de cidade, porque se divorciou, porque perdeu um membro do corpo. Enfim, há muitas manifestações do luto. A gente geralmente pensa muito mais um luto como pela perda de alguém. Então, eu vou privilegiar a temática do luto quando se trata da perda de alguém, que é o que temos vivido muito mais nesses dias. Então, o que seria propriamente o luto? É um estado emocional, o conceito dele é um estado emocional, um processo natural e esperado que ocorre diante da perda de algo ou alguém importante. Esse estado natural, ele nos chega de diversas formas. Tem pessoas que manifestam o luto depois da partida de alguém, manifestam de diversas formas. Tem pessoas que se grudam na imagem daquele ente querido. Conheço histórias, já atendi casos no consultório de pacientes que, ao terem perdido alguém da família, nunca mais abriram a porta do quarto da pessoa. Transmitem naquele território um ar de sagrado e de que não pode ser mexido, que a figura daquele ente querido que partiu precisa ser respeitada, plenamente respeitada. Quando alguém entra, é só para limpar e coloca tudo no mesmo lugar de novo, respeitando imensamente a figura daquele ente que se foi. É um tipo de manifestação de luto. É normal? Nós vamos ver isso mais na frente. É normal reagir assim? Vamos ver mais na frente. Tem pessoas que, diante do luto,
choram, se desmancham e passam dias e dias, meses, vivendo de modo desanimado, frustrado, pesado, nostálgico, onde a conversa gira em torno daquela pessoa que se foi. Já existem aquelas pessoas de luto, adoecidas, que vão se mostrar negando que morreu. Conversam ainda sobre a pessoa como se presente ela estivesse. Fulano gosta de tal coisa, não, fulano, a cor preferida é essa, vamos manter dessa forma. Não conseguem dissociar da realidade, se associar à realidade de morto e dissociar da figura que partiu. Então, existem muitas manifestações. Eu queria ver com vocês 2 casos bíblicos que saltam aos meus olhos, queria que vocês acompanhassem comigo. Um é no livro de Gênesis, capítulo 27, e aí essa narrativa bíblica nos ensina muito. Toda a narrativa bíblica, a gente vai entender que ela muito nos ajuda na compreensão. Gênesis, capítulo 37, versículos, vamos começar no versículo 3. Diz assim: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice. Aí José teve um sonho, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Aí nós vamos pular para o versículo 31, que diz: então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Esse nos é um exemplo, tipicamente, de uma pessoa enlutada. Era um pai que perdeu seu filho, o pai Jacó, por nome Israel, mudado por Deus, tendo perdido seu filho, que ele o amava mais que os seus outros 12 filhos. Jacó teve 13 filhos, mas amava mais a José do que os demais. Agora vamos ao livro de Ruth, no capítulo 1. Vou me alongar um pouquinho na leitura, mas para que aqueles que estão em casa, que porventura não tenham a Bíblia, ou que não conheçam das Sagradas Escrituras, vão entender nesse relato. Nós vamos pegar o livro de Ruth, capítulo 1. Diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento.
Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a sua casa, para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choravam em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista, porque eu deixei, e para que eu lhe deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Vamos ler até aí. Aqui também é uma história de uma mulher enlutada, na verdade, 2 mulheres. Uma se chamava Noemi e a outra se chamava Ruth. Noemi quer dizer agradável, mas ela fazia questão, pelo luto que estava vivendo, que tirassem o nome dela de agradável, de feliz, para amargurada, para Mara. Observem que a outra companheira dela, que seria a Ruth, ela também tinha perdido, como Noemi. Noemi perdeu o marido, se recuperou dessa morte, aparentemente, né? E 10 anos depois perdeu 2 filhos. A partir dali, o luto dela foi diferente. Ruth também tinha perdido o esposo, mas Ruth resolveu fazer da Noemi sua companheira e se superar naquela dor. Então, estou lhes falando de 3 pessoas que a narrativa bíblica nos apresenta que têm reações de luto diferentes. Jacó, Israel, se pegou com aquela túnica de talar que ele mandara fazer para o filho, uma túnica bonita que mostrava que ele era o filho preferido. Se apegou com aquela túnica e ali chorou e se dizia não ter consolo. E filhos se reuniram para tentar acalmá-lo, consolá-lo, trazer esperança. Mesmo ele tendo os outros 12 filhos e as suas esposas, ainda assim ele não tinha consolo. Existem momentos que as pessoas vivenciam de luto, que mesmo que elas tenham várias coisas para se sentirem consoladas e vários tipos de apoio, inclusive médico, inclusive psicológico, inclusive pastoral, inclusive de familiares, ainda assim a pessoa se apega àquele ente que se foi e dali não quer se largar. E ele fez um compromisso, como a gente chama na psicologia, ele se autodeterminou. Eu vou chorar todos os dias e vou para a minha sepultura chorando. Ele se determinou no coração a ser fiel àquele filho que tinha partido, e não tinha partido. Era apenas o engano dos seus irmãos, que tinham matado um bode, melecado de sangue a túnica dele e feito com que José parecesse morto. Mas ali, mesmo não faltava o corpo, ainda assim,
Jacó teve a compreensão de que ele tinha morrido e ele precisava ser fiel àquele filho que tinha morrido. No caso de Noemi, ela de um luto do marido, ela superou, tendo recebido o apoio provavelmente dos 2 filhos, né? Malom e Quilion, e provavelmente também com o apoio das 2 noras. Mas quando chegou a morte dos filhos, ela descompensou, ela não conseguiu superar, se sentindo amargurada e pior, colocando terrível culpa sobre a pessoa do Senhor Deus, dizendo: o Todo-Poderoso me trouxe amargura. Vulgarmente falando, o Todo-Poderoso arrasou com a minha vida, acabou com a minha vida, me deixou desgraçada, amargurada. Esses 2 exemplos bíblicos, de Jacó e de Noemi, nos fazem pensar o quanto que o luto impacta uma vida, impacta o emocional da pessoa. Mesmo que Jacó, que Israel tivesse tido várias experiências com Deus, que Deus tivesse feito uma aliança com ele, e ele já tinha passado por inúmeras experiências onde ele viu a mão do Senhor, ainda assim ele ficou prostrado, arrebentado e se sentindo sem condições de viver, desanimado. Nada o consolava. E Noemi, tendo sido sustentada por Deus durante anos, tendo saído de uma seca em Israel, vivido na nova cidade de Moabe, e tendo adquirido bens também, ela, mesmo tendo tido experiência com Deus, ainda assim também ficou prostrada, insatisfeita, amargurada. A nossa diferença vai ser ao encontrar Ruth. Ruth, entretanto, mesmo tendo perdido o esposo, ela se manteve naquela condição de que eu perdi, mas eu posso recomeçar. Eu posso ter nova perspectiva. Eu posso caminhar. Vou contigo, Noemi, para a tua terra. Lá, o que acontecer contigo, para onde fores eu irei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde pousares, pousarei eu. Ali mostra uma pessoa que, mesmo enlutada, estava disposta a um recomeço. Percebem? Pois bem, no processo de luto, existem então pessoas que se abatem a tal ponto de não verem perspectiva. Existem pessoas que, entretanto, veem no luto uma possibilidade de recomeçar, por mais sofrido que seja. O luto acontece, então, de forma diferente. Ele é uma experiência universal. Todos os seres humanos no mundo podem ter países de primeiro mundo, países precários de terceiro mundo, países onde a fome impera, países onde a riqueza impera. Pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa humilde, pode ser um presidente, pode ser um mendigo. Todos experimentam de alguma forma essa experiência do luto. Ele é um fenômeno universal, ou seja, todo o universo participa do enlutamento. Tem essa experiência de morte. A plantinha, o animal, o ser humano. A Bíblia, por ela ser verdadeira e ela ter essa riqueza de informações, ela nos mostra com toda a franqueza o que acontece entre as pessoas, mesmo aquelas que temem a Deus, como a gente viu no caso de Israel. O luto, então, ele é uma experiência que cada um, ao tê-la, vai reagir de uma forma diferente, como a gente já leu sobre essa narrativa sobre essas 3 pessoas, são reações diferentes. Os estudos antropológicos sobre os funerais, eles manifestam de diversas formas os costumes que as nações usam para simbolizar o luto. Há um tempo atrás, nos anos 50, 60, aqui no Brasil, a minha mãe teve umas primas que perderam entes queridos. O pai delas morreu e elas andavam de luto a vida toda de preto. Todo mundo na cidade identificava. Não sei se vocês passaram por essa experiência, quando as mulheres ficavam viúvas, elas punham uma roupa sem graça, preta, geralmente de mangas compridas, e para mostrar assim o enlutamento. Todos que viam elas passando sabiam que elas estavam enlutadas. Mas existem outras formas de se manifestar que estavam em luto. Tinham casas que colocavam numa espécie de pano lilás,
que também simbolizava que aquela casa não estavam enlutados, que não tinha festa, que aqueles membros estavam passando por essa dor, que era a perda de algum ente. Então, simbolizava naquela rua quem era aquela pessoa, que aquela pessoa estava. Há um tempo atrás, lendo sobre a morte e o morrer, Giacoia é um filósofo e ele faz um estudo sobre as pessoas que... A gente encontra isso até em algumas cidades, tipo Ouro Preto, Tiradentes, Sabará, algumas cidades de Minas Gerais, que as pessoas que eram afastadas, elas eram enterradas no assoalho. Se vocês forem hoje, hoje não, mas em outro momento, no cemitério da Soledade, lá na Cezedelo Correia, ou no cemitério Santa Isabel, vocês vão ver a riqueza suntuosa de alguns mausoléus, que é um cenário maravilhoso de esculturas e pedras, mármore bem feitas, simbolizando que aquela pessoa que ali está enterrada era alguém de posses. Era uma forma que a família tinha de mostrar: o meu luto vai ser transformado em beleza. E então escreviam nas lápides alguns pensamentos, colocavam uma foto da pessoa na lápide e construíam aqueles mausoléus assoberbados de beleza, né? Hoje a morte tem outro tipo de manifestação. A gente vai hoje na BR, encontra vários cemitérios e simplesmente está lá um quadradinho menorzinho com o nome da pessoa, o dia que ela nasceu. A morte hoje não tem mais significado de como se tinha anos atrás, no século passado, de colocar a riqueza do morto embaixo da igreja, embaixo do assoalho, no entorno, ou ainda nos mausoléus. Hoje a morte nos chega de forma diferente. As mulheres hoje não costumam pôr roupa preta por anos a fio, sendo recatadas e mostrando que estão enlutadas, sem maquiagem alguma. Elas não fazem mais isso e nem mais têm esse glamour tudo. Entretanto, alguns rituais permanecem, mostrando que aquela família está enlutada. A Igreja Católica, por exemplo, simbolicamente, as pessoas fazem a missa de 7 dias, né? E fazem todos os dias uma visitação em alguma casa que tem lembrança do morto, 30 dias, 1 ano, e vão ali cultuando de alguma forma a imagem daquele ente querido que se foi. De forma diferente, nós, como crentes evangélicos, a gente celebra um culto e ação de graças não pelo morto, porque acreditamos que ele nada mais pode ouvir ou sentir como um morto, mas a gente glorifica a Deus por aquela vida, aquilo que o Senhor fez através dela, na vida dela, o quanto que ela simbolizou para aqueles que estavam no seu entorno, né, na convivência, e celebra o Senhor pelos grandes feitos do Senhor naquela vida. Então, são formas diferentes de mostrar o enlutamento. Mas o que simboliza realmente o enlutamento, o estado emocional? É exatamente aquele estado onde há uma reflexão sobre o que aconteceu, o que morte foi essa, o porquê aconteceu, poderia ser diferente. Às vezes a gente indaga uma série de coisas quando a gente se depara com uma pessoa falecida, com um morto. E às vezes, para tornar mais leve, a gente diz assim: partiu, foi chamado à morada celestial. São formas que a gente acaba utilizando até para suavizar um pouco a ideia de morreu, né? Porque isso nos pesa. Parece que, se falarmos assim, nós estamos sendo pouco sensíveis à dor daquela família, ou mesmo da nossa própria dor. Eu me lembro quando meu avô partiu para as moradas celestiais. Ele fazia aniversário dia 23 de dezembro. E ele partiu no dia 25 de dezembro, aos 90 anos. E nós esperávamos a partida dele. Ele estava internado já há algum tempo no hospital Belém, e nós sabíamos, ele tinha câncer, e ele foi definhando, gradativamente. Nós sabíamos que nós íamos nos despedir dele. Ele já desejava muito partir. Ele dizia: eu já quero, o céu me chama.
Eu dizia, né, costumeiramente dizia, vovô, tem um tempo determinado. Eu sei que isso vai acontecer, mas não sei o tempo. Ele pede para os médicos fazerem alguma coisa. De forma nenhuma. O Senhor Deus, na sua sabedoria, onisciência. Olha que Deus que nós servimos. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. E aí a gente se submete a esse conhecimento dele, a dizer, Deus é onisciente, Ele é sabedor. Vieram os meus tios do interior despedirem dele, e nós fomos os netos, cada momento nós fomos, um a um, nos despedimos dele. E aprove ao Senhor no dia de Natal, depois do culto, nós fomos chamados, né? E eu levei mamãe, e foi um choro reconhecendo que ali o Senhor nos deu e o Senhor o tomou. E que ele passaria a partir dali, gozar de delícias, e não mais haveria choro, e não mais haveria dor, ele não precisava mais tomar morfina, ele não precisa... Ali se deu o tempo de Deus para cumprir, porque todos os nossos dias estão escritos no Santo Livro do Senhor. A gente não sabe nada, nossa visão é míope, nossa existência ela é fugaz, a gente sabe que de repente a gente está falando, brincando e tal, pode ser rico, famoso e tal. E um sopro se vai, é retirado o fôlego de vida, e num dado momento está lá o corpo inerte, gelado, sem reação nenhuma. Quando a gente sabe que a pessoa está próxima a partir, e aí a gente vai se despedindo, a gente chama isso de luto antecipatório, onde a gente sabe que sinaliza que ali aquela pessoa está indo embora. E que até a gente precisa se preparar para isso. Existem pessoas que, mesmo com todas as evidências de que aquele ser familiar ou de amizade está indo embora, elas se dificultam em reconhecer aquela morte. Às vezes, aquela pessoa tem dificuldade para reconhecer, não é simplesmente por dificuldade. Às vezes, ela se ancora na fé, esperando que Deus faça um milagre, e aquela pessoa sobrevive, fique bem, e a partir dali tudo seja diferente. Mas o Senhor Deus, na sua sabedoria inigualável, né, como a gente encontra na Bíblia, no livro de Romanos, profundidade das riquezas, de toda a sabedoria e conhecimento. Quem sondou a mente do Senhor? Ninguém sonda, ninguém conhece a mente do Senhor. Então, na sua profundidade de todo o conhecimento, às vezes a gente fala besteira e diz, eu quero, Senhor, faz alguma coisa, cura. O bom seria que a gente, entendendo que o Senhor Deus sabe de todas as coisas, Senhor, o Senhor sabe o que é necessário, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Nos ensina apenas a reconhecer se está chegando a hora, nos ensina a nos despedir, se está chegando a hora, nos ensina a aceitar, e ensina também a esse que está indo embora, que quando vai chegar o momento dele, para que ele esteja aqui contigo, para que ele reconheça quem tu és, para ter este encontro verdadeiro contigo. Então, nos cabe, quando a gente vê o luto antecipatório, quando a gente vê que aquela pessoa está indo embora, é importantíssimo que a gente, a partir dali, já se perceba, se despedindo, e a gente tenha a paz, porque a paz do Senhor é o hábito do nosso coração. Uma pergunta? Pois não. Marcelo, que... eu estou mais ou menos uns 5 a 6 meses que eu perdi um irmão muito amado. E eu ainda não consegui engolir esse luto. Uhum. E tem horas que isso me faz muito mal. A minha pergunta é, isto foge ao lado humano? Ou eu estou querendo se fechar a ponto de não aceitar aquilo que Deus reservou para Ele? Porque me dói, eu choro, e às vezes me sinto muito mal com a partida dele. Então eu queria saber se esse luto ele tem um tempo determinado, se esse luto ele é comum ou se é algo mais psicológico, né, mais do que do natural humano. Se me entendeu a pergunta? Sim. Como é o seu nome? Sueli. Sueli. Como eu falei no início, o luto ele é uma experiência universal. Todos nós, de alguma forma, sentimos. Uns sentem com maior elevação das emoções do que outros. Se você está sentindo, Sueli,
a perda do seu amigo, é porque ele era importante para irmão, ele era importante para você. Então, esse é um processo natural, normal. Que bom que você reconhece que ele era importante para você. Nesse reconhecimento de que ele era importante, também vem junto o reconhecimento que ele lhe faz falta. Seria muito estranho se nós olhássemos para a Sueli, tendo perdido há 6 meses o seu irmão, estivesse feliz soltando fogos. Seria muito estranho. Aí nós diríamos que alguma coisa não estava bem no emocional da Sueli. Mas, querida, o fato de ele ser importante para você, o fato de que você era ligada a ele, e ele se foi para nunca mais voltar, sem dúvida nenhuma, tem que produzir em você algum tipo de impacto, algum tipo de sofrimento. Então, o teu sofrimento, ele se justifica. Você tem liberdade para sofrer, para sentir a separação, para sentir a dor. Nisso não há estranhamento. Agora, eu preciso lhe dizer que com o passar do tempo, esta saudade, ela tem que ir sendo aliviada. A Sueli precisa continuar, recomeçar, seguir. Se a Sueli ficar travada, onde nada mais tem sabor, nada mais na vida tem valor, aí a gente vai reconhecer que a Sueli está sofrendo mais do que dá conta. Então é importante a gente ficar de olho, e você mesma vai ficar de olho. Quando é que a gente diz que o luto deve acabar? Não se tem uma tabela, tem que acabar tal dia. A gente considera que a partir de 6 meses, sobe-se novamente a subida, a ladeira da vida, onde a pessoa já metabolizou um pouquinho daquela dor e vai seguir. Tem gente que demora 3 anos, subindo a ladeira para chegar num platô tranquilo. Mas tem pessoas que demoram apenas 6 meses, 1 ano. Cada um de nós tem o seu termômetro pessoal. Vai depender do nível de dor. Às vezes, o tipo de morte implica muito. Por exemplo, a minha dor para com o meu avô, até hoje não cessou 100%. Mas como é que eu digo que não cessou 100%? Porque, ocasionalmente, nas datas festivas, do Natal, do aniversário dele, no dia dos pais, no dia dos avós, mamãe, meus tios, todo mundo se lembra. Quando a gente posta fotos da família, ele vem na nossa mente e a gente fica cheio de saudade. Lamento que ele não esteja entre nós, usufruindo daquela companhia. Então, eu digo, nesse momento, não está 100% cicatrizado. A saudade ainda bate, meus olhos ainda marejam. Mas eu continuo, mamãe continua, meus tios continuam vivendo. A vida segue. Aqui a gente tem uma pessoinha que veio comigo, essas 2 pessoinhas, a irmã Isva e a Elba. Ambas estão enlutadas ainda. O pai da Elba, o companheiro de muitas décadas da irmã Isva, partiu. Mas a vida delas tem que seguir. A gente não pode empacar e achar que tem que ser enterrado junto com o morto. As emoções, elas vão borbulhar, mas a nossa vida não... Para aquela pessoa, Deus tinha aquele tempo, e a gente deve, Sueli, ficar agradecido. Obrigada, Senhor, pelo irmão da Sueli, porque ele teve um tempo com ela, mas aprove ao Senhor tomá-lo. Senhor, console a vida da Sueli, que ela entenda o tempo dele na vida dela, e que era melhor ele partir. Dê a ela continuidade, Senhor, para que ela perceba com alegria que o Senhor tem feito melhor por ela. Que mesmo que ela não tenha o irmão dela, mas ela tem a tua presença gloriosa. Tu disseste, tu és verdadeiro, que tu estavas conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que tu estás com a Sueli. Muito obrigada pela vida do irmão dela, Senhor. Amém. Então, fique tranquila, curta o seu luto e vá vivendo. Pode ser que amanhã você já se sinta, poxa, eu estou bem melhor, já estou mais conformada. E segue, tá? Se porventura isso problematizar, for demorando muito, aí a gente tem que avaliar.
aí o pastor Marcelo é aquele que pode ajudar e, se for o caso, encaminhar também para outro coleguinha psicólogo para ajudar. Quando a pessoa não reage, passa os anos e a pessoa não reage, a gente vai chamar de luto complicado ou luto patológico. Um luto que se estende um pouquinho mais. Então, eu já falei para vocês do luto antecipatório, que é aquele que a gente sabe que a pessoa vai partir, que as evidências vão sendo apresentadas. Às vezes, o próprio médico, a equipe do CTI, ou mesmo a gente, quando a pessoa está em casa, a gente vai entendendo os sinais vitais já estão fraquinhos, a pessoa já está ficando muito moribunda, está perdendo muito peso, não está se alimentando. Aí a gente vai entendendo que aquele é um luto que é inegociável, que vai acontecer, vai se despedir mesmo. E depois tem esse luto complicado, que é aquele que as pessoas, como o exemplo que eu dei ainda há pouco, de manter o quarto fechado e ninguém entra, a pessoa já não existe mais lá, mas as coisinhas dela são preservadas e está sagrado, como se esperando que um dia ela voltasse e ocupasse de novo aquele. Ou que não se despede nunca. E tem aquelas pessoas que vão costumeiramente naquele dia, morreu dia 3, todo dia 3 estão no cemitério velando, chorando, conversando com aquela pessoa. Então, se vai se estendendo muito isso, a gente vai chamar de luto complicado. E existe aquele luto que a gente chama de luto ausente, que mesmo tendo morrido, a pessoa que está viva não reconhece propriamente, não sente a dor, não se reconhece enlutada, não consegue sentir dor, não consegue chorar, mas a gente percebe que aquela pessoa vai mudando, que ela está com uma euforia, com uma alegria que não é normal. Ela tem um sentimento, a gente chama de mecanismo de negação, ela está negando que aquela pessoa que partiu era importante para ela, ela não consegue aterrissar na dor, deixa a dor sem ser tocada. E isso também não é bom. O bom é aquilo que eu estava falando para a Sueli, de, em tempo oportuno, vivenciar, lembrar, chorar e seguir. Né? A história que nós lemos, as 3 histórias, vocês mesmos já detectaram como foi o luto para Jacó. Luto patológico ou complicado. Ele se autodeterminou, não vou reagir. Vou até a sepultura com meu filho. Vou até a sepultura chorando pelo meu filho. Isso é um luto complicado. Ele tinha outras pessoas a quem ele poderia seguir a vida, continuar amando, vivendo, trabalhando, mas ele resolveu se enterrar. Esse é um luto complicado, é um luto patológico. Aí você vai ver, no caso de Noemi, que ela também teve esse luto mais complicado, porque ela se sentiu completamente amargurada. Mas tinha assim uma situação que naquela época, no mundo oriental, as mulheres, bem diferente de hoje, as mulheres elas eram plenamente mantidas pelos seus esposos. Elas não podiam trabalhar, elas viviam para o esposo, e o esposo era plenamente um mantenedor. Quando aquele homem se foi, os filhos, quando Elimeleque foi embora, partiu, morreu, os filhos ficaram cuidando dela, assumiram esse lugar do cuidado, e agora os 2 filhos também se foram. Então, para ela, realmente perdeu o chão. Tudo aquilo que ela vivia ficou sem sentido. E aí o luto dela foi nessa condição delicado, complicado, porque ela se via sem perspectiva. Mas Ruth dá um ensinamento de que é possível recomeçar. E esse ensinamento de Ruth, a mim, me fala muito, sabe? Para a temática que o pastor Marcelo me pediu falar, que é do luto à luta. Ora, Noemi e Ruth vivenciaram o mesmo drama, perderam inclusive a mesma pessoa, mas uma delas se dispôs a lutar, a recomeçar. E aí foi Ruth acompanhando Noemi e chegaram novamente em Belém, e Ruth se dispôs a ter uma nova vida.
E, inclusive, com a perspectiva de, se lá em Moabe ela tinha um Deus falso, ela agora ia ter o Deus de Noemi, o teu Deus será o meu Deus, onde pousares. Então, aquela pessoa que estava pronta para recomeçar, para se adaptar de novo, para dizer, eu não vou ficar prostrada, enlutada, eu vou ter um outro Deus na minha vida para me guiar, e Ele há de me restaurar a minha sorte. Acho que a gente precisa reconhecer a nossa dependência total de Deus e dizer, Ele vai mudar a minha sorte. Eu posso lutar, tendo perdido, eu posso recomeçar, eu posso ir adiante. Não preciso ficar prostrado, nem enterrada junto com o meu ente querido. A possibilidade do que aconteceu com Ruth nos ensina grandiosamente, porque aquele significado de Ruth, de luto para Ruth, foi modificado. Queridos, a gente tem que ter clareza de que ninguém quer perder. Ninguém quer que o outro morra quando ele é importante para a gente. Na verdade, até algumas palavras que a gente usa, né? Não chora, para com isso. Esses jargões, eles impossibilitam até que a pessoa viva aquele luto. Ela se interfere, exatamente. Elas cerceiam a possibilidade de a pessoa vivenciar aquele luto. Existe um tempo para que aquela pessoa chore, existe um tempo para que ela reconheça que, a partir dali, a vida dela já não é mais junto com aquela outra pessoa. E que seja um pai, que seja a irmã, que seja o irmão, que seja o marido, ou um amigo. A gente precisa se permitir, permitir a outra pessoa chorar e se permitir chorar. Hoje, eu falando com uma amiga, ela estava me dizendo que anteontem um conhecido dela, do mesmo condomínio, que a esposa dele fazia a unha dela, ele foi morto lá na Campos Sales, um tenente da aeronáutica, e numa intervenção de assalto, e ele foi morto. E eu ouvindo a história, eu conheço a moça, esposa dele, que fazia a unha. E eu fiquei impactada, eu digo, que tristeza, porque o pai, esse rapaz falecido, morto, assassinado, o filhinho dele fez 2 meses de nascido, dia 14, dia 15 o pai foi morto. 2 meses de nascido. E aí a moça, a manicure, ela tem um filhinho de 9 anos. Agora, imagine 3 pessoinhas, a esposa enlutada, viúva, o menininho de 9 anos e o bebezinho de 2 meses. A gente vai dizer, vai soltar fogos, a gente tem que lamentar e sofrer e entender que não é fácil o recomeço do luto. Vamos ter que dizer a essa moça, chore mesmo. E todos que puderem dar a mão para que ela se erga, se levante, caminhe, ainda todos serão poucos para ajudarem. Tem que ter o doce bálsamo do Espírito Santo, porque a dor é tremenda, é uma dor inominável. A vida dela agora tem outro referencial, terá que ter outro referencial. E ela tem que se recompor porque ela tem esses 2 pequeninos. Imagina, então, ignorar. Não chora. Não, isso faz parte. Nós não podemos ser insensíveis assim. A dor, ela pede manifestações de tristeza, sim. A dor pede vários tipos de manifestações, insônia, falta de apetite, vontade de ficar deitado, porque aquilo ali há um reprocessamento psíquico, uma metabolização, para que a pessoa de novo encare para a vida. Mas não é simples assim, porque a tragédia, a dor, quando estão presentes, elas realmente, a tragédia, a dor, elas incomodam, elas fazem a gente ficar sem chão. Mas aí você, querido irmão, querida irmã, você dá o ouvido, você dá o seu abraço, você dá o acolhimento de dizer, pode chorar, se permita, como eu acabei de fazer com a Sueli. É possível a gente ajudar, mesmo na nossa pequenez. E quando você não souber o que falar, conta com o nosso amigo Espírito Santo, porque ele sabe como consolar. Outro dia eu conversava com a Elba e com a irmã Isba exatamente sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele é o
Consolador. Ele consola em todas as circunstâncias. Ele sabe a penetração dele, a inserção dele é o mais profundo, onde ninguém conseguiu chegar. Onde o lugar mais obscuro, onde você nem tem conhecimento, e nem psicólogo vai ter conhecimento. Lá tem o Espírito Santo consolando, sarando, passando bálsamo. Então, a gente conta com o nosso amigo Espírito Santo. E aí, mesmo que aquela pessoa não seja tão importante para a gente, mas a gente sofrendo luto, essa ideia de que o luto do outro também chega para nós, ela não é descabida. Eu não conheço essa família enlutada que eu acabei de falar. Eu conheço somente a mãe. E muito rapidamente, mas eu posso me sensibilizar com aquela família enlutada. Esses dias teve um aviãozinho que caiu repentinamente, subiu repentinamente, caiu, e 7 pessoas da mesma família, estavam 7 pessoas, e acho que 4 ou 5 membros da mesma família, o pai, a mãe, a filha, todos morreram. Não sei se vocês acompanharam. E aí o rapaz, o esposo de uma das passageiras, gritava desesperado, porque ele assistiu a hora que decolou e a hora que caiu, explodiu. Então, a gente olha para uma situação dessa, inegavelmente a gente é capaz de pensar, meu Deus, quantas dores ali se manifestarão agora, a partir daquela perda abrupta. Então, uma morte abrupta, que não sinaliza que vai acontecer, porque estão todos muito bem, ela tem o seu peso no psiquismo. Uma morte repentina, onde naturalmente a pessoa estava andando de moto e ia para o trabalho, e lá uma carreta bateu e saiu arrastando aquela pessoa. Aí vai chegar para aquela família a informação de que aquele ser querido, que tinha acabado de deixá-los em casa, depois do café da manhã, pegando a BR, foi morto. Uma notícia dessa arrasa com qualquer pessoa. E aí você vai dizer, não chore, ou você, não, isso aí vai passar e tal. Passa. Mas a gente precisa ser solidário e reconhecer que tem um tempo para passar, porque foi impactante demais. Eu estou lhes levando a pensar como que a gente tem que ser solidário àquele que sofre, né? Aí, numa situação de suicídio, nesse tempo de setembro que a gente está vivendo, tem sido tão comum pessoas que tiram sua própria vida. E entre jovens de 15 a 29 anos é o índice maior. E aí vocês imaginam que uma mãe esperava que aquele filho, ou a esposa esperava que aquele marido resistisse à depressão, ao dia mau, e ele repentinamente se joga do 16º andar. E como é que faz, como é que refaz o psiquismo dessa mãe ou dessa esposa ou desse filho que nunca esperou ficar sem um pai? Ou que por algum momento puxa o revólver, a pistola e acaba com seu cérebro dilacerando sua vida. Então, é importante que nós sejamos solidários e que nós, como igreja do Senhor, nós nos manifestemos em apoio a essa causa, que é o Setembro Amarelo, que nós sejamos solidários àqueles que padecem e que estão sem esperança, porque eles vivenciam uma dor que às vezes não falam para ninguém, mas eles precisam daquela esperança que você tem no coração para dar, né? Às vezes a gente é tão egoísta, recebe tanta coisa do Senhor e fica caladinho, guardando para si. E a gente pode ajudar a tantos, não é? E a esperança, deve nos mover a auxílio. Ela deve nos mover à ajuda. Então, finalizando, imagino que alguns de vocês já estão desde cedo aqui, pensando nessa conversa que a gente teria, a minha satisfação é de entender que essa experiência do luto, embora sendo universal e sentida por todos, ela tem uma razão de ser. Deus nos fala na sua palavra, em livro de Provérbios, ou de Eclesiastes, fala assim, que na casa do luto há mais sabedoria do que na festa. Já leram isso? Então, certamente o luto tem que nos ensinar alguma coisa. Por que na casa do luto há mais sabedoria? É porque ali nós contemplamos a nossa finitude. Porque ali nós nos deparamos da nossa pequenez. É porque ali a gente sabe que vai prestar conta. É porque ali não pode ter sido uma pessoa famosa, soberba, rica.
ali se findaram os dias e ela vai prestar conta. Então, aquele que morreu não vai mais aprender nada, mas a gente que está no velório, que a gente que está no funeral, a gente está aprendendo na casa do luto. Puxa vida, quantos aprendizados ao longo do tempo, quando a gente vai no velório, a gente pode ter. Reconhecendo ali, quando, por exemplo, na morte do meu avô, nós celebramos, cantamos tudo quanto era hino que ele gostava, e ali nós entendemos que o céu o recebia, né? Oh, quão feliz é aquele que espera no Senhor. Nós não podemos perder a esperança e nem chorar como quem está sem esperança. Não é isso que a Bíblia nos fala? Que nós não devemos chorar como quem não tem esperança, porque a gente sabe aquilo que vem, né? A partir do momento que a gente é chamado ao descanso eterno. Nós não nos resumimos aqui, quando é o fim para a vida terrena, mas é o início da morada celestial, da jornada celestial, da vida eterna que nós tanto esperamos. Então, na morte tem que haver ensinamento. Façamos como Ruth, né? Que esperando ser abençoada. Quando você vai ver na genealogia de Jesus, você vai entender que Ruth sobreviveu a tudo isso, casou com Boaz, e lá na genealogia de Jesus, ele é originário dessa genealogia, dessa família, desse DNA. Então, como é importante a pessoa recomeçar, porque lá na frente tem planos novos, né? Como é importante ela ir à luta, porque ela há de ter, de alguma forma, um propósito naquilo. Se ela tivesse permanecido com o esposo, filho de Noemi, talvez Jesus não tivesse sido dessa família, mas foi naquela morte que ela recomeçou, conheceu Boaz, e Boaz acaba dando para ela, na linhagem, a pessoa santa de Jesus, o nosso Salvador. Então, recomeçar e a luta tem um sentido, tem uma razão, tem um propósito. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nós recomecemos a cada tempo. Vou chamar a amiguinha Elba, ela vai finalizar esse momento cantando um hino do consolo, do que o luto e a morte, eles não param aí. Que nós temos uma razão, há mais sabedoria na casa de luto do que na casa onde há festa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor então ir onde há luto do que numa casa de festa, pois a morte é o destino de todos os vivos. Nós devemos levar isso a sério. Deus nos abençoe. Que essa canção seja como um bálsamo para o seu coração. A minha mãe me sugeriu essa música hoje e eu ensaiei hoje à tarde, mas foi o que Deus direcionou para a gente meditar. Vamos louvar. Se a igreja puder ficar de pé. Você pode fechar os seus olhos, elevar o seu coração ao Senhor. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima.
Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Pode ser que você tenha vindo com o seu coração ardendo ainda em dor, em insatisfação pelo que aconteceu. Pode ser que você que está em casa tenha essa sensação de que Deus não realizou o milagre, mas o hino fala que o milagre é você. Amém. Você é o milagre que Deus ainda tem a conduzir na terra. Se a pessoa com que você amava partiu, busque do Senhor a aceitação, reconheça, a necessidade de obedecê-lo, de que a vontade dele seja feita, porque ele sempre sabe, na sua sabedoria inigualável, ele sempre sabe o que fazer. Às vezes nós teimamos com alguma coisa, mas aí ele vem e desfaz todo o embaraço na nossa mente quando a gente permite ser tratado por ele. Então eu quero ver aqui entre os irmãos, se há alguém que ainda queira fazer alguma pergunta, ou se tem alguém que está com o coração dilacerado e que não reconhece a sua dor como boa. Parece ser uma incongruência, mas a dor na casa do luto tem sabedoria, tem algum propósito, tem alguma bênção. Se você então quer oração, se você está nesse sentido aqui, com o coração despedaçado, ou mesmo você em casa, nós podemos juntos orar com você e pedir ao Espírito Santo que faça a cura, a liga, aquilo que despedaçou, aquilo que feriu. Ele tem o poder, todo o poder foi dado ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Noemi disse: o Todo-Poderoso me trouxe amargura. Mas você não precisa repetir isso. O Todo-Poderoso, você pode dizer, me trouxe a alegria, me trouxe cura, restauração, me levou ao refrigério, me levou ao recomeço. Nós não precisamos mudar o nosso nome para amargura, para Mara. Nós podemos continuar sendo agradáveis, porque reconhecemos que das mãos do Senhor sempre vem o melhor. Se você quer vir aqui, nós podemos orar por você. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Vou passar para o pastor Marcelo. Eu só tenho a agradecer por essa guerreira ter conseguido um espacinho na agenda dela
E eu tenho certeza que vidas foram abençoadas hoje. Algumas vão ser depois, vão assistir pela internet, mas eu quero, juntamente com a serva de Deus, orar. E eu sei que não é fácil. Falando sobre luto e quanto o luto não tratado tem a ver com o tema desse mês. Essa semana eu atendi um caso de uma mãe, de uma esposa, que estava com o esposo na cama, foi na cozinha e quando voltou o esposo tinha morrido. 32 anos de casamento. Há um ano atrás. E há um ano atrás ela não estava conseguindo lidar com esse luto. A família não percebeu que estava adoecendo emocionalmente, que esse luto era um luto complicado, como foi falado. E essa semana ela tentou suicídio. Mas graças a Deus, a família interviu. Ela conta que antes de tentar, ela pensava: eu não tenho mais sentido, a minha vida não é mais importante. Mas quando ela acordou após a tentativa, no hospital, a família estava reunida. Os filhos, os irmãos, estavam abraçando ela e dizendo: nós não desistimos de você. E hoje ela está em tratamento e a família está unida. Ela disse: eu não estava percebendo o quanto a minha família se importava comigo. E às vezes, a tentativa de suicídio, como já foi falado lá no início das primeiras palestras desse mês, ninguém que tenta se matar realmente quer se matar. A pessoa quer acabar com a dor, quer acabar com o sofrimento. E porque muitas das vezes ela acha que a vida dela não é mais importante. Como ela dizia: eu quero ir com ele. Mas foi falado, inclusive através do hino da experiência, todo mundo tem o seu tempo. Ninguém precisa apressar. Deus tem a hora e o momento. E enquanto estivermos aqui na terra, Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Você que está vivendo o luto, você que ainda sente: eu, pastor, não tenho ninguém, não perdi ninguém. Mas talvez tenha alguém na sua família que está vivendo esse luto. Talvez tenha algum amigo que você conhece que está vivendo esse luto. Talvez Deus está te preparando agora para mais à frente você dizer: agora eu entendo porque Deus falou isso comigo. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai Celeste, nós precisamos ser tratados por Ti, Senhor. Cada um vive, cada um sente, cada um experimenta de um jeito, mas de uma coisa é certa: em todas as coisas a Tua palavra diz, o Teu nome é glorificado, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Até mesmo o luto, até mesmo a perda, até mesmo a dor, nos ajuda onde nós não podemos sozinhos, onde nossas forças não conseguem. Alguns talvez nem conseguiram vir hoje, por causa da temática, porque disseram: eu não estou preparado, eu não estou preparado. Mas Senhor, nos ajuda, como a Tua palavra diz, a tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau, porque os dias maus vêm, mas assim como vêm os dias maus, vem o nosso Deus ao nosso encontro, socorro bem presente na angústia. Consolador, Consolador, consola, que essa pessoa se sinta abraçada por Ti, carregada meu Pai, nos colos do Pai, dizendo: oh, você não está sozinho. E como essa família se uniu para que esta senhora não tirasse a sua vida, nos ensina a ser instrumentos de salvação, instrumentos de acolhida, de amparo, de consolo, de dizer: está aqui meu ombro, pode chorar, mas a sua vida é preciosa. Senhor, nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo. Assim, Senhor, consola as famílias, consola os corações e traz vida ao que não havia mais. Em o nome de Jesus, levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai,
a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja com você e com a sua família. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Deus console, e Deus abençoe a irmã Gesiane, a Elba, a irmã Isla, a todos que vieram e que vão assistir. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso.